Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Matheus aqui do canal Jornada ao Êxito. Gente, vamos ver o anexo 1, fundamental aí para o concurso de vocês, tá bom? Somente leitura de conceitos mesmo, ok? Acostamento, parte da via diferenciada da pista de rolamento destinada à parada ou estacionamento de veículos, em caso de emergência, e a circulação de pedestres e bicicletas quando não houver local apropriado para este fim. Agente de autoridade de trânsito, é o agente de trânsito e o policial rodoviário federal que atuam na fiscalização e no controle e na operação de trânsito e do patrulhamento e na competência, e tem competência, né, para a lavratura do auto de infração e para procedimentos deles decorrentes, incluídos também o policial militar e os agentes trazidos pelo artigo 25A deste Código, quando designados pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via mediante convênio na forma prevista na lei. Agente de trânsito é o servidor civil de carreira, de órgão ou de entidade executiva de trânsito rodoviário, com as atribuições de educação, operação, fiscalização de trânsito e de transporte, no exercício regular do poder de polícia de trânsito para promover a segurança viária nos termos da Constituição Federal. Ar aeveolar é o ar expirado pela boca de um indivíduo originário dos aévolos pulmonares. Área de espera é a área delimitada por duas linhas de retenção destinada exclusivamente à espera de motocicletas, motonetas e ciclomotores, junto à aproximação semafórica, imediatamente à frente à linha de retenção dos demais veículos. Automóvel, veículo automotor destinado ao transporte de passageiros com capacidade máxima de 8 pessoas, exclusive o motorista. Autoridade de trânsito é dirigente máximo de órgão ou entidade executiva integrante do Sistema Nacional de Trânsito ou pessoa por ele expressamente credenciada. Balanço traseiro é a distância entre o plano vertical passando pelos centros das rodas traseiras extremas ao ponto mais recuado do veículo, considerando-se todos os elementos rigidamente fixados ao mesmo. Bicicleta, veículo de propulsão humana dotado de duas rodas, não sendo para efeito desse código similar a motocicletas, motonetas e ciclomotor. Bicicletário, local na via ou fora dela, destinado ao estacionamento de bicicletas. Bonde, veículo de propulsão elétrica que se move sobre trilhos. Bordo da pista é a margem da pista, podendo ser demarcada por linhas longitudinais de bordo que delineiam a parte da via destinada à circulação de veículos. Calçada, parte da via normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservado ao trânsito de pedestres e, quando possível, a implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros. Caminhão-trator, veículo automotor destinado a tracionar ou arrastar outro. Caminhonete, veículo destinado a carga, ao transporte de carga com peso bruto total de 3.500 kg. Veículo misto, a caminhonete, agora vamos ver caminhoneta, é veículo misto destinado ao transporte de passageiros e carga no mesmo compartimento. Caminhão, veículo automotor destinado ao transporte de carga com peso bruto superior a 3.500 kg, podendo tracionar ou arrastar outro veículo, respeitada a capacidade máxima de tração. Canteiro central, obstáculo físico construído com separação de duas pistas de rolamento, eventualmente substituído por marcas viárias, chamados canteiros fictícios. Capacidade máxima de tração é o máximo peso que a unidade de tração é capaz de tracionar, indicado pelo fabricante, baseado em condições sobre suas limitações de geração e multiplicação do momento de força e resistência dos elementos que compõem a transmissão. Carreata, deslocamento em fila na via de veículos automotores em sinal de regozijo, de reivindicação, de protesto cívico ou de uma classe. Carro de mão, veículo de propulsão humana utilizado no transporte de pequenas cargas. Carroça, veículo de tração animal destinado ao transporte de carga. Catadapiótrico, dispositivo de reflexão e refração de luz utilizado na sinalização de vias e veículos, o chamado olho de gato. Charrete, veículo de tração animal destinada ao transporte de pessoas. Ciclo, veículo de pelo menos duas rodas e de propulsão humana. Ciclofaixa, parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de ciclos delimitada por sinalização específica. Ciclomotor, veículo de duas ou três rodas, movido de motor a combustão interna, cuja cilindrada não exceda 50 centímetros cúbicos, equivalente a 3,5 polegadas cúbicas e 5 centésimos, ou de motor a propulsão elétrica com potência máxima de 4 kW, tá certo? E cuja velocidade máxima de fabricação não exceda 50 km por hora. Ciclovia,
pista própria destinada à circulação de ciclos, separadas fisicamente do tráfego comum. Circulação, movimento de pessoas, animais e veículos em deslocamentos, conduzidos ou não em vias públicas ou privadas abertas ao público e de usos coletivos. Conversão, movimento em ângulo, à esquerda ou direita, de mudança de direção original do veículo. Cruzamento, interseção de duas vias em nível. Dispositivo de segurança, qualquer elemento que tenha a função específica de proporcionar maior segurança ao usuário da via, alertando-o sobre situações de perigo que possam colocar em risco a sua integridade física e os demais usuários da via, ou danificar seriamente o veículo. Estacionamento, imobilização do veículo por tempo superior ao necessário para embarque de passageiros, embarque e desembarque. Estrada, via rural não pavimentada. Etilômetro, aparelho destinado à medição do teor alcoólico do ar alveolar. Faixas de domínio, superfície lindeira às vias rurais, delimitada por lei específica sob a responsabilidade do órgão ou entidade de trânsito competente com circunscrição sobre a via. Faixas de trânsito, qualquer uma das áreas longitudinais que a pista pode ser dividida, sinalizada ou não por marcas viárias longitudinais que tenham uma largura suficiente para permitir a circulação de veículos automotores. Fiscalização, ato de controlar o cumprimento de normas estabelecidas pela legislação de trânsito, por meio do poder de Polícia Administrativa de Trânsito, no âmbito de circunscrição dos órgãos e entidades executivas de trânsito e de acordo com as competências definidas neste Código. Foco de pedestres, indicação luminosa de permissão ou impedimento de locomoção na faixa apropriada. Freio de estacionamento, dispositivo destinado a manter o veículo imóvel na ausência do condutor ou no caso de um reboque, se este se encontra desengatado. Freio de segurança, dispositivo destinado a diminuir a marcha do veículo no caso de falha do freio de serviço. Freio de serviço é o dispositivo destinado a promover a diminuição de marcha do veículo ou pará-lo. Gestos do agente são movimentos convencionais de braços adotados exclusivamente pelo agente e autoridade de trânsito nas vias para orientar, indicar o direito de passagem dos veículos ou pedestres ou emitir ordens, sobrepondo-se ou complementando outra sinalização ou norma constante neste Código. Gestos de condutores são movimentos convencionais de braços adotados exclusivamente pelos condutores para orientar ou indicar que vão efetuar uma manobra ou mudança de direção, redução brusca de velocidade ou parada. Ilha, obstáculo físico colocado na pista de rolamento, destinado à ordenação dos fluxos de trânsito em uma interseção. Infração é a inobservância a qualquer preceito e legislação de trânsito, as normas emanadas pelo Código de Trânsito, do Conselho Nacional de Trânsito e a regulamentação estabelecida por órgão ou entidade executiva de trânsito. Interseção, todo cruzamento em nível, entroncamento ou bifurcação, incluídas as áreas formadas por tais cruzamentos, entroncamentos ou bifurcações. Interrupção de marcha, imobilização do veículo para atender circunstância momentânea do trânsito. Licenciamento, procedimento anual relativo à obrigação do proprietário do veículo, comprovado por meio de documentação específica, que é o certificado de licenciamento anual. Logradouro público é o espaço livre destinado à municipalidade, à circulação, parada ou estacionamento de veículos ou circulação de pedestres, tais quais calçadas, parques, áreas de lazer, calçadões. Lotação, carga máxima, incluindo condutor e passageiro, que o veículo transporta, expressa em quilogramas para os veículos de carga ou número de pessoas, para o veículo de passageiros. Lote lindeiro é aquele situado ao longo da via ou rurais, vias urbanas ou rurais e que com elas se limita. Luz alta é um facho de luz do veículo destinado a iluminar a via até uma grande distância do veículo. Luz baixa, facho de luz do veículo destinado a iluminar a via diante do veículo, sem ocasionar ofuscamento ou incômodos injustificáveis aos condutores e outros usuários da via que venham em sentido contrário. Luz de freio é a luz do veículo destinada indicar aos demais usuários da via que se encontram atrás do veículo que o condutor está aplicando o freio de serviço. Luz indicadora de direção, chamado pisca-pisca, né? Ou pisca, como a gente diz, é a luz do veículo destinada a indicar aos demais usuários da via que o condutor tem o propósito de mudar a direção para a direita ou para a esquerda. Luz de marcha ré é a luz do veículo destinada a iluminar atrás do veículo e advertir aos demais
usuários da via que o veículo está efetuando ou a ponto de efetuar uma manobra de marcha ré. Luz de neblina, a luz do veículo destinada a aumentar a iluminação da via em caso de neblina, chuva forte ou nuvens de pó. Luz de posição, a chamada lanterna, é a luz do veículo destinada a indicar a presença e a largura do veículo. Manobra é o movimento executado pelo condutor para alterar a posição do veículo que está no momento em relação à via. As marcas viárias são conjuntos de sinais constituídos em linhas, marcações, símbolos ou legendas em tipos e cores diversas, apostos ao pavimento da via. Micro-ônibus, veículo automotor de transporte coletivo com a capacidade para até 20 passageiros. Motocicleta, veículo automotor de duas rodas com ou sem sidecar, dirigido por condutor em posição montada. Motoneta, veículo automotor de duas rodas dirigido por condutor na posição sentada. Motocasa ou motorhome, veículo automotor cuja carroceria seja fechada e destinado ao alojamento, escritório, comércio ou finalidades análogas. Noite, período do dia compreendido entre o pôr do sol e o nascer do sol. Ônibus, veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para mais de 20 passageiros, ainda que, em virtude de adaptações com vistas à maior comodidade destes, transportem número inferior, ok? Número menor. Operação de carga e descarga, a imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário ao carregamento e descarregamento de animais ou carga, na forma disciplinada pelo órgão ou entidade executiva de trânsito competente com circunscrição sobre a via. Operação de trânsito, monitoramento técnico baseado nos conceitos de engenharia de tráfego, das condições de fluidez, do estacionamento de parada na via, da forma de reduzir as interferências, tais como veículos quebrados, sinistrados, estacionados irregularmente, atrapalhando o trânsito, prestando socorros imediatos e informações aos pedestres e condutores. Parada, imobilização do veículo com a finalidade pelo tempo estritamente necessário para efetuar embarque e desembarque de passageiro. Passagem em nível, todo cruzamento entre uma via e uma linha férrea ou trilho de bonde com pista própria. Passagem por outro veículo, é movimento de passagem à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade, mas em faixas distintas da via. Passagem subterrânea, obra de arte destinada à transposição de vias em desnível subterrâneo e ao de pedestres ou veículos. Passarela, obra de arte destinada à transposição de vias em desnível aéreo e ao usuário de pedestres. Passeio, parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, separada por pintura ou elemento físico separador, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas. Patrulhamento revogado, patrulhamento ostensivo, função exercida pela Polícia Rodoviária Federal, com o objetivo de prevenir e reprimir infrações penais no âmbito de sua competência e de garantir obediência às normas relativas à segurança de trânsito, de forma a assegurar a livre circulação e prevenir sinistros. Patrulhamento viário, função exercida pelos agentes de trânsito dos órgãos ou entidades executivos de trânsito e rodoviário, no âmbito de suas competências, com o objetivo de garantir a segurança viária nos termos do parágrafo 10 do artigo 144 da Constituição. Perímetro urbano, limite entre a área urbana e a área rural. Peso bruto total, peso máximo que o veículo transmite ao pavimento, constituído a soma da tara mais a lotação. Peso bruto total combinado é o peso máximo transmitido ao pavimento pela combinação de um caminhão-trator mais o seu semi-reboque ou de um caminhão mais o seu reboque ou reboques. Pisca-alerta, luz intermitente de veículos, utilizada em caráter de advertência, destinada a indicar aos demais usuários da via que o veículo está imobilizado ou em situação de emergência. Pista é parte da via normalmente utilizada para a circulação de veículos, identificada por elementos separadores ou por diferença de nível em relação às calçadas, ilhas ou canteiros centrais. Placas, elementos colocados na posição vertical, fixado ao lado ou suspenso sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente e, eventualmente, variáveis mediante símbolos ou legendas pré-reconhecidas e legalmente instituídas com sinais de trânsito. Policiamento ostensivo de trânsito, função exercida pelas polícias militares, com o objetivo de prevenir e reprimir atos relacionados à segurança pública e a garantir a obediência das normas relativas ao trânsito, assegurando a livre circulação e evitando sinistros.
Ponte, parte de construção civil, obra de arte de construção civil destinada a ligar margens opostas de uma superfície líquida qualquer. Quadriciclo, veículo automotor de 4 rodas com ou sem cabine, com massa de ordem de marcha não superior a 450 kg e transporte de passageiros não superior a 600 kg para o transporte de cargas. Reboque, veículo destinado a ser engatado atrás de um veículo automotor. Regulamentação da via, implantação de sinalização de regulamentação pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via, definindo, entre outros, sentidos de direção, tipos de estacionamento, horários e dias. Refúgio, parte da via sinalizada e protegida destinada ao uso de pedestres durante a travessia da mesma. Renasce, o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. Renavan, Registro Nacional de Veículos Automotores. Retorno, movimento de inversão total no sentido da direção original dos veículos. Rodovia, via rural pavimentada. Semi-reboque, veículo com um ou mais eixos que se apoia em uma unidade tratora ou a ela é ligado por meio de articulação. Sinais de trânsito são elementos de sinalização viária que utilizam placas, marcas viárias, equipamentos de controles luminosos, dispositivos auxiliares, apitos e gestos, destinados exclusivamente à ordem ou a dirigir o trânsito dos veículos e pedestres. Sinalização, conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados na via com o objetivo de garantir utilização adequada, possibilitando melhor fluidez no trânsito e maior segurança aos veículos e pedestres que nela circulam. Sinistro de trânsito é um evento que resulta em dano ao veículo ou à sua carga e ou lesões a pessoas ou animais que podem trazer dano material ou prejuízo ao trânsito, à via ou ao meio ambiente, e em que pelo menos uma das partes está em movimento nas vias terrestres ou nas áreas abertas ao público. Sons de apito são sinais sonoros emitidos exclusivamente pelo agente da autoridade de trânsito nas vias para orientar ou indicar a passagem de veículos ou pedestres, sobrepondo-se ou complementando sinalização existente no local ou estabelecida neste código. Tara é o peso próprio do veículo acrescido aos pesos da carroceria e equipamento, do combustível, das ferramentas e acessórios, da roda sobressalente, do extintor de incêndio e do fluido de arrefecimento expressos em quilogramas. Trailer, reboque ou semi-reboque tipo casa com duas, 4 ou 6 rodas, acoplados ou adaptados à traseira do automóvel ou caminhonete, utilizado em geral em atividades turísticas como alojamento ou para atividades comerciais. Trânsito é a movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres. Transposição de faixa, passagem de um veículo de uma faixa demarcada para outra. Trator, veículo automotor construído para a realização de trabalho agrícola, de construção e pavimentação, e tracionar outro veículo e equipamentos. Triciclo, veículo automotor de 3 rodas, com ou sem cabine, dirigido por condutor na posição sentada ou montada, que não possuem características de ciclomotor. Ultrapassagem, movimento de passagem à via de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem. Utilitário, veículo misto caracterizado pela versatilidade do seu uso, inclusive fora da estrada. Veículo articulado é a combinação de veículos acoplados, sendo um deles automotor. Veículo automotor é o veículo a motor de propulsão a combustão elétrica ou híbrida que circula por seus próprios meios e que serve normalmente para o transporte viário de pessoas e coisas, para a tração viária de veículos utilizados para o tratamento de pessoas e coisas, compreendidos na definição dos veículos conectados em uma linha elétrica e que não circulam sobre trilhos, os ônibus elétricos. Veículo de carga, veículo destinado ao transporte de carga, podendo transportar 2 passageiros, exclusivo o condutor. Veículo de coleção, é o veículo fabricado há mais de 30 anos, original ou modificado, que possui valor histórico próprio. Veículo conjugado, é a combinação de veículos, sendo o primeiro um veículo automotor e os demais reboques ou equipamentos de trabalho agrícola, construção, terraplanagem ou pavimentação. Veículo de grande porte é o veículo automotor destinado ao transporte de carga com peso bruto total máximo superior a 10.000 kg e de passageiros superior a 20 passageiros.
Veículos de passageiros são veículos destinados ao transporte de pessoas e suas bagagens. Veículos mistos, veículos automotores destinados ao transporte simultâneo de carga e passageiro. Veículo em estado de abandono é um veículo estacionado na via ou estacionado ou em estacionamento público, sem capacidade de locomoção por meios próprios e que, devido ao seu estado de conservação e processo de deterioração, oferece risco à saúde pública, à segurança pública ou ao meio ambiente, independente de onde encontra-se estacionado, independente de encontrar-se estacionado em local permitido. Veículo especial. Veículo de passageiro de carga de tração de coleção ou misto que possui características diferenciadas para a realização de função especial, para a qual são necessários arranjos específicos da carroceria ou do equipamento. Via, superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, acostamento, a ilha e o canteiro central. Via de trânsito rápido, aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta a lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível. Via arterial, aquela caracterizada por interseção em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade a lotes lindeiros e as vias secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Via coletora, destinada a coletar e distribuir o trânsito que tem a necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade. A via local é aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinadas apenas ao acesso local ou a áreas restritas. A via rural são as estradas e rodovias. E, por fim, via urbana são ruas, avenidas, vielas ou caminhos e similares abertos à circulação pública, situados na área urbana, caracterizados principalmente por possuírem imóveis edificados ao longo de sua extensão. Vias e áreas, de pedestres são vias ou conjunto de vias destinadas à circulação prioritária de pedestres. Viaduto, obra de construção civil destinada a transpor uma depressão de terreno ou servir de passagem de nível. Tudo bem? Batemos aqui, gente, em pouco mais de 20 minutos todo o anexo 1, tá certo? Primordial aí para o teu concurso. Se você gostou, eu peço que você curta, comente, compartilhe, siga firme na sua preparação. Deus o abençoe e até o próximo vídeo.